Bora fazer uma oração só para a gente iniciar? Perfeito. Senhor Jesus, te agradecemos, Pai, por mais um dia, pela vida do Lucas, do Iago, Senhor, que tu possa abençoar, Deus, a vida deles, e que tu venha trazer ao nosso conhecimento a tua revelação de quem tu és e o que tu deseja ensinar a nós, ao nosso coração. Em nome de Jesus, amém. Esse é um tema que eu venho já consumindo bastante, acho que já faz uma semana, que tem por intitulado, né, Talmidim. Talmidim, ela é uma expressão hebraica, que ela é o plural da palavra Talmid, que o significado dela é discípulos, né, discípulos, alunos ou aprendizes de alguém. E bem, na cultura, né, na civilização judaica, era muito comum que existissem essas pessoas, porque, querendo ou não, é uma cultura bem religiosa, né, por conta dos rabinos e toda a história que a gente já conhece. Enfim, e naquela sociedade era muito comum que as crianças tivessem o sonho de ser um talmide, né, ou seja, ser um dos talmidins de algum rabino, de algum sábio religioso daquela época. Porque desde crianças, muito jovens, assim mesmo, pelo o cuidado dos seus pais, eles eram instruídos, né, acerca das leis que Moisés fez e todo o contexto histórico que a gente já conhece do povo hebreu, né? Pois é, eles ansiavam ser um talmidim, um dos talmidins de um rabino. E para isso acontecer, existiam 3 etapas. A primeira etapa, ela se chama Bet Sefer, que traduzindo para a nossa língua, né, quer dizer casa do livro. Casa do livro. Então, a criança, ela iniciava com 6 anos essa etapa, e elas eram, tipo, introduzidas, né, à Torá. Então, elas tinham uma alfabetização a toda a história, enfim, né, trazendo para o nosso contexto, né, ocidental, é como se fosse a catequese da Igreja Católica, sabe? Então, era um período de 4 anos que era muito intensivo em aprender a história e todas as passagens da Torá, que, enfim, para nós é o Pentateuco, né? Os 5 primeiros livros: Gênesis, Êxodo, Levítico, Números e Deuteronômio. Enfim, eles aprendiam nessa primeira etapa isso. E eles terminavam com 10 anos. E uma curiosidade que eu até botei aí para vocês é que as crianças já tinham aquilo inculcado, né? A maioria delas já tinha aquilo inculcado no finalizar desses anos. E elas sabiam tudo da Torá de cor. Acredita? Tapa na nossa cara. Enfim. Então, essa é a primeira etapa, né? Ah, um detalhe, né? E só passava para a próxima etapa aqueles que de fato sabiam. Então, as crianças que teve um baixo rendimento, elas eram mandadas para suas casas, tipo, muito obrigada, mas você não, tipo, você não está tão capacitado para seguir, né, esse caminho. Então, essas crianças, o que que elas faziam? Né? Elas cresciam e muitas vezes elas aprendiam as profissões dos seus pais, né? Ou eles iriam ser pescadores, coisas assim, trabalhos civis, né, que tinha naquela sociedade. Agora o ponto 2, né, que é o segundo ponto a segunda fase dessa jornada, né, se chama Bet Tamud, que traduzindo, né, é casa de aprender. Então, a criança ali, ela tinha 10 anos, e ela era introduzida aos ritos litúrgicos, às tradições e linhas de pensamentos judaicos, né?
E por que que teve aquela seleção na primeira etapa? Justamente por conta da segunda. Elas aprendiam esses ritos litúrgicos e muito baseado com o que elas já sabiam sobre os livros que falam, né, diretamente sobre os ritos, né, que a partir de Números, né, Levítico, Números e Deuteronômio fala muito sobre os ritos, né, de como era para ser oferecidos os holocaustos, como era para ser construído um tabernáculo e como que dentro desse tabernáculo tinha que estar ali as coisas e tudo mais. Então, essa coisa toda do culto ao Senhor era aprendido mais intensificadamente, né? E as tradições também, que a gente vê muito em Êxodo, as questões das festas, né? A gente tinha ali as festas do tabernáculo, as festas dos pães asmos e a própria festa da Páscoa, né? Então eles aprendiam ainda mais o significado dessas tradições e também linhas de pensamento judaicos. Então, a criança, já com 10 anos ali, ela já tinha criado uma maturidade de mentalidade mesmo para entender o que era o significado de cada coisa, pipipi, popopó. Então, era importante ela ter uma base, né, de fato, das escrituras para poder fluir novas linhas de pensar. Então, questões de como, por exemplo, né, que a gente vê muitas questões assim em Gênesis sobre, por exemplo, a origem do mal, né, ou então a origem das civilizações e como que o nosso relacionamento com o Senhor é afetado, coisas assim. Então, eles estudavam também essas linhas de pensamentos, ok? Então, depois disso, né, eles terminavam com 14 anos essa segunda etapa. E a terceira etapa, ela se chama Bet Midrash. Bet Midrash. Que, enfim, significa casa de estudo. Casa de estudo. Essa parte, assim, né, o jovem, ele eu costumo pensar que é tipo como se fosse um vestibular, sabe? Que ele vai ali, ele vai estudar, ele estudava, né, todos os rabinos que tinha ali no seu contexto. Ou seja, e no final dessa etapa, né, ele iria para tipo que uma entrevista de emprego. Enfim, ele se encontrava com o rabino, o melhor rabino que ele tinha escolhido para si. E, enfim, ali eles conversavam e esse rabino fazia realmente muitas perguntas sobre a Torá, sobre tradições, sobre linhas de pensamento, sobre os ritos litúrgicos. Então, todas essas outras etapas prepararam esse jovem judeu para justamente esse lugar, né, esse dia. E se ele fosse aprovado por esse rabino que ele tinha escolhido, ele escutava: segue-me, siga-me, né? E assim, quando por então ele escuta essa frase, siga-me, ele se torna um talmide de um rabino, né? E ali ele iria andar com o rabino no caso, né, do 14 aos 18 anos, a partir dos 18 anos ele iria andar até os 30 anos com esse rabino. Então é realmente muito tempo. E somente com 30 anos é que ele poderia se tornar um rabino. Então ele passava essa temporada toda com um rabino, né? E assim, aprendendo realmente, sendo discipulado por esse rabino até completar seus 30 anos. E algo muito interessante, gente, quando, sabe, não sei se vocês são assim, mas quando eu fico encucada com algum tema, eu procuro muito, qualquer coisa que tenha a ver, eu procuro e fico lendo, enfim. Aí eu descobri que existia, tipo, uma
uma frase de aconselhamento a esses talmides, que eu até coloquei para vocês, que fala bem assim: cubra-se com as poeiras dos pés do seu rabino, né? E o que isso quer dizer? Bem, naquela época, é, as ruas, né, o chão, enfim, não tinha muita tecnologia de tipo concreto ou asfalto, né, coisas assim. Enfim, quando uma pessoa andava, né, o rabi andava, a poeira, a areia subia, né? E o Talmide de estar tão próximo do seu rabino, quando finalizava o dia, ele estava coberto das poeiras que saíam, né, do andar dos pés do rabino. Então, eu achei isso muito, muito interessante. Enfim, então essas foram as três etapas, né? A contextualização do que de fato é um talmidins, né? Um talmide. Enfim, agora a gente vai para o próximo, que vai falar diretamente sobre Jesus. Jesus, talmide de Deus e rabi de muitos. Eu vou ler aqui o que eu escrevi, que assim. Jesus também foi introduzido a esses estudos e se destacava. Em muitas passagens bíblicas diz que ainda jovem, ele confundia e impressionava os rabis de sua época. Aí eu dei uma citada naquela passagem que quando Jesus, né, ele estava na cidade, ele meio que se perdeu de Maria, sua mãe. Aí eles meio que foram procurar, se eu não me engano, era a festa da Páscoa, quando ele era mais jovem, tinha 12 anos. Aí ele foi encontrado entre os rabinos, né, na sinagoga. E eles estavam ali impressionando eles com toda a sabedoria que ele já tinha, mesmo jovem. É interessante que muitas vezes a gente até pensa assim que, nossa, Jesus, ele com certeza era cristão. Nada a ver, né? Jesus foi judeu, antes de tudo, né? Jesus foi judeu. E ele foi introduzido a toda essa cultura. E só depois, né, em, no tempo ali dos apóstolos, que veio intitular, na verdade, esse apelido cristão. Enfim, então Jesus era estava dentro de toda essa cultura, de todo esse parâmetro, né, de ensinamentos e como ele deveria agir como um talmide ou um discípulo, né? E a gente vê que aos 30 anos de idade, Jesus inicia o seu ministério, né? Aí ali ele começa a fazer prodígios e maravilhas, mas antes disso, Jesus como rabi, ele renovou muitas coisas, né? Ele fez muitas coisas diferentes do que os rabis terrenos fez. O primeiro é que ele escolheu os seus talmidim. E essa escolha, ela foi muito peculiar, porque Jesus, ele escolheu os trabalhadores civis comuns, as pessoas da vida comum. E isso é muito legal de pensar, porque lá na primeira fase, né, das etapas de ser um talmide, a gente vê que as pessoas que não eram classificadas ou, como suficientes para prosseguir nessa jornada eram de fato entregue para os seus pais e assim elas se tornavam civis comuns, né, fora dos ritos religiosos, dessa vida religiosa, e eles realmente eram trabalhadores comuns, trabalhadores civis. Então Jesus ele escolheu pescadores, ele escolheu publicanos, ele escolheu zelotes, as pessoas mais improváveis, né? E isso confunde, né? Confunde a mentalidade humana. E eu acho isso muito bonito. Ele é bem diferente, né? Então, aqueles que foram julgados pelos sábios terrenos como insuficientes de ser um talmide, o Senhor, ele escolheu para ser o seu discípulo e disse: siga-me, siga-me. E muito engraçado, eles deixaram tudo, gente. Deixaram tudo e seguiram Jesus. Seguiram Jesus.
Enfim. E assim como ele fez com os discípulos, né? Essas pessoas, ele fez conosco. Ele fez conosco. Jesus, ele muitas vezes a gente destituído da graça de Deus, da glória de Deus, né? E imerecedores dela, sabe? Por termos essa natureza caída, de fato. Mesmo assim, Jesus, com seu amor infinito, sabe? Ele se submeteu a ser humano. Ele se submeteu a ser carne como nós. E ele se submeteu a ser, se tornar um rabi e padecer por nós. Eu realmente fico pensando assim, como seria, né? Se, por exemplo, né? Se fosse conosco. É quase parecido como se. Ai, é muito louca essa minha linha de pensamento, mas faz sentido. É como se nós, por algum momento, se nos submetêssemos a nos transformar em um largato. Tá entendendo? Isso na nossa cabeça é loucura. Mas o que Deus fez por nós e juntamente Jesus, né? Isso é loucura, né? O evangelho é loucura. O apóstolo Paulo fala isso, né? Que o evangelho é loucura. Enfim. E ele fez isso por mim, fez isso por você, e assim ele chama a mim e chama você, mesmo indignos, mesmo sendo julgados e sem graça nenhuma, Jesus nos escolheu. E eu coloquei aqui também 3 pontos sobre como o Senhor trabalha com seus talmidim, como ele trabalha com os seus discípulos, né? E o primeiro ponto é que ele acredita em você. E aqui nós vamos abrir a nossa Bíblia, pegue a sua Bíblia, e bora abrir no livro de Mateus, no capítulo 14. No capítulo 14, no versículo 22, 23. E depois no 25 e o 26. Ok? Logo a seguir, Jesus fez com que os discípulos entrassem no barco e fosse adiante dele para outro lado, enquanto ele se despedia das multidões. E tendo se despedindo das multidões, ele subiu ao monte a fim de orar sozinho. E ao cair a tarde, lá estava ele só. Entretanto, o barco já estava longe, a uma boa distância da terra, açoitado pelas ondas, porque o vento era contrário. De madrugada, Jesus foi até onde eles estavam, andando sobre o mar. Os discípulos, porém, vendo-o andar sobre o mar, ficaram apavorados e disseram: É um fantasma! E, tomados de medo, gritaram. Mas Jesus imediatamente lhe disse: Coragem, sou eu, não tenha medo. Então Pedro disse: Se é o Senhor mesmo, mande que eu vá até aí andando sobre as águas. E Jesus disse: Venha. Eu escolhi essa passagem porque é, é algo muito profundo, se a gente for parar para pensar. E principalmente nesse intitulado que eu coloquei, ele acredita em você porque realmente Jesus acredita na gente, em mim e em você. Aqui nessa passagem, Jesus aparece fazendo algo humanamente impossível. Ele estava andando sobre as águas. E águas turbulentas, né? Aqui fala que as ondas eram contrárias. E Jesus estava andando na água. Então, Pedro, ele pergunta: Senhor, se é o Senhor mesmo, me mande ir até você. E Jesus falou: Venha. Jesus acreditou em Pedro. Jesus não limitou Pedro por ser humano, por ser pela sua humanidade, né? Mas ele o chamou para ser coberto, né, sobre os pingos de águas do seu rabino. Ele chamou ele para perto, para viver o extraordinário com ele, mesmo ele sendo ordinário.
né? Então, isso só mostra, assim como Jesus teve fé nos seus discípulos, ele tem fé na gente, né? Ele tem fé na gente também. Então, que a gente venha colocar isso nas tábuas do nosso coração. Amém? No ponto 2, olhe para ele. Agora, a gente vai abrir a nossa Bíblia em Mateus 11, 29. Muito bem. Tomem sobre vocês o meu jugo e aprendam de mim, porque sou manso e humilde de coração, e vocês acharão descanso para a sua alma. E eu coloquei aí nesse ponto bem assim: Jesus é o único caminho para alcançar a plenitude de saberes e atitudes. Faça dele seu rabi e de suas palavras alimentos. Bem, assim, na nossa jornada de ser um seguidor de Jesus, obviamente nós vamos nos deparar para decepções humanas. Porém, Jesus, mediante disso, né, ele chega e fala: olha para mim, porque os rabis terrenos podem errar, né? Eles podem, infelizmente, fazer coisas diferentes do que a palavra fala, que é o correto, que é a vontade de Deus. Mas ele fala: olha para mim, que sou manso e sou humilde, que o meu jugo é leve, né? Então, principalmente hoje em dia, né? Infelizmente, a gente, em contexto de igreja, a gente vê muitas pessoas, como o Lucas comentou também nosso último estudo, né? Pessoas decepcionadas com lideranças, porque elas de fato não vivem um evangelho genuíno, né? Mas nós somos carne, né? E a gente pode vacilar, a gente pode errar, a gente é humano. Mas Jesus nos convida a olhar para Ele. Porque quando a gente muda a nossa ótica, a gente muda a nossa referência, tudo muda, tudo muda. E, e é isso. Quando Jesus aqui, né, na outra passagem, ele fala para Pedro ir até ele, Pedro mudou a ótica dele. Por um momento, Pedro esqueceu que ele era, não que ele era humano, mas da incapacidade humana dele, de não poder andar sobre as águas. E ele até conseguiu andar um pouco, mas ele duvidou que ele poderia ir até Jesus. Por isso que Jesus chama ele de homem de pouca fé. Eu ia fazer uma piada agora. Jesus chama ele de bully. Pouca fé. Enfim. Entende? Então, muitas vezes quando a gente desacredita e não muda a ótica, a gente tende a cair, a gente tende a afogar. E graças a Deus que a gente tem a poderosa mão, a destra do Senhor que nos levanta e nos redime, né? Mas aqui Jesus piamente nos chama para olhar para Ele, que é o autor e consumador da nossa fé. E que nele nós temos plenitude de vida, né? Nós temos plenitude de saber. Se a gente for olhar para Cristo, a gente aprende muito mais do que a gente olhar para um líder terreno, a um rabi terreno, né? A gente aprende muito mais quando a gente está sobre a orla dos pés de Jesus e a gente é banhado pelas águas purificadoras dele. A gente é transformado, a gente é transformado de glória em glória, né? Então é isso. E o nosso último ponto fala: vá e faça discípulos. Eu vou ler aqui o que eu escrevi, que fala bem assim: Jesus te chama para ser. Jesus te chama para, com a ajuda do Espírito Santo, levar as boas novas que transforma e purifica a todos para que sejamos todos muito parecidos com Ele, a ponto de sermos apelidados cristãos, pequenos cristos. Agora a gente vai abrir a nossa Bíblia em João.
João. João 15:16. Ok? Não foram vocês que me escolheram. Pelo contrário, eu escolhi e os designei para que vão e deem fruto. Fruto, e o fruto de vocês permaneçam. E a fim de que tudo que o pedirem ao Pai, em meu nome, eles lhe conceda. Muito bem. Aqui Jesus ele fala muito claro, e eu acho que antes, alinhados, né? Quando ele vai subir aos céus, ele é tipo um mandamento que ele dá pra gente, de fazermos discípulos para ele. E eu achei muito bonito esse versículo, porque ele pede aqui também que a gente dê frutos, frutos que permaneçam. E nesse contexto, assim, a gente como cristão, né, e de alguma forma é muito fácil a gente só ir domingo à noite para a igreja e ser alimentado e reter o conhecimento para a gente e reter o manar do Senhor para a gente. E a gente passa, né, a semana com aquele mantimento e não transmite para outras pessoas, né? A gente não transmite Jesus para outras pessoas muitas vezes. E isso é uma fonte de egoísmo, né? Porque quem sou eu tão precioso ao ponto de não saber dividir Cristo com outra pessoa, para ter Cristo só para mim, né? Quando uma vez é dito que o sacrifício de Jesus foi todos, por todos. E isso tem que estar muito firmado no nosso coração, porque a gente, como discípulos de Cristo, nós temos que gerar discípulos. A gente tem que ir e levar boas novas de Jesus, sabe? Eu acho até muito bonito esse projeto, né, de estudo bíblico, porque, querendo ou não, ele no Instagram tá alcançando muitas pessoas. O Lucas, um dia desse não, já faz algumas semanas. A gente viu uma mensagem de um jovem que falou que estava sendo muito abençoado pelos posts, né? Isso é muito legal, sabe? E muitas vezes ir fazer discípulo é no nosso trabalho, é na nossa escola, é na nossa faculdade, né? É na nossa casa. Muitas vezes na nossa casa pode ter pessoas que não conhecem verdadeiramente Jesus. E mais além disso, a gente sabe quem é um verdadeiro discípulo de Jesus pelo testemunho. Então, muitas vezes as nossas ações podem falar muito mais do que as nossas palavras, né? Então, que a gente possa ser, de fato, pequenos cristos. Porque eu acho muito bonito também a origem da palavra cristão. Porque ali, enfim, no tempo dos apóstolos, né, que surgiu esse termo cristão. E era um apelido, porque eles eram tão parecidos com Cristo que eles são os cristãos, os pequenos cristos. Então, que a nossa vida possa ser uma carta viva da palavra de Deus, da palavra de Cristo. Que o nosso respirar possa exalar a graça de Deus, os respingos da glória de Deus, né? Assim como os talmides andavam muito próximo do seu mestre e eles eram cobertos pelas poeiras dos seus pés, que a gente venha estar coberto das facetas da glória de Deus, que a gente venha ser reconhecido como filhos de Deus, não somente como meros crentes. Entende? Então, esse foi o estudo de hoje, que a gente possa, com a ajuda do Espírito Santo, né, ter esse discipulado do nosso coração, da nossa mente, que nós venhamos olhar para ele
que a gente venha acreditar nele, nas palavras dele, e que a gente possa botar em prática, né? Então, é isso, gente. Que a gente venha cada dia aprender mais e mais da, de, do que de fato é ser um discípulo de Jesus. Amém? Bora orar para finalizar? Já foram 30 minutos. Ok? Senhor Jesus, te agradecemos, Pai, por mais um dia, por esse ensinamento. Pai, que a cada manhã, Senhor, Tu venha sondar o nosso coração. E que Tu venha mudar tudo aquilo que não te agrada, Senhor. Nós estamos aqui, Pai, de coração aberto, para Te receber. Para receber as águas que purificam, Senhor. Que Tu possa purificar nossa mente, os nossos olhos, Senhor, a nossa língua. Tudo, Senhor. O nosso ser por completo. Purifica a gente, Senhor. Queremos ser os seus talmidins. Talmidim. Em nome de Jesus. Amém. Amém.